As propostas selecionadas aqui no livro de experiências para esta semana estão voltadas aos hábitos de higiene pessoal. Então, diante dessas imagens, dessas ilustrações que nós aplicamos na página 10 do livro, a criança pode comentar ou até mesmo demonstrar como são os procedimentos que ela adota no momento de tomar banho, no momento de lavar as mãos e também de escovar os dentes. E assim ela vai então evidenciar de que modo ela executa cada uma dessas ações, mantendo assim a boa higiene do seu próprio corpo. Nessa situação, vocês podem conversar também sobre a importância da higiene pessoal. Afinal, por que é necessário pelo menos escovar os dentes 3 vezes ao dia? Por que é necessário tomar banho todos os dias e lavar as mãos várias vezes ao longo do dia e especialmente antes das refeições ou antes de manipular alimentos? Então, conversem a esse respeito, intensificando assim a compreensão da criança sobre a associação entre esses hábitos e a manutenção da saúde, tá certo? E depois dessa conversa, você pode propor uma brincadeira de mímica para a criança, a mímica dos hábitos de higiene. Se houver mais familiares que possam brincar com vocês, certamente vai ficar bastante divertido. Nessa brincadeira, cada participante elege e mantém em sigilo um dos hábitos de higiene que vai representar e, na sua vez, realiza gestos e expressões que representem aquele hábito de higiene. Os outros participantes identificam que hábito de higiene está sendo representado e imitam aqueles gestos também. Então é como se fosse um espelho em que o participante, que é o comandante da rodada, evidencia os gestos, os procedimentos e os demais experimentam realizá-lo também. Então cada um aí numa rodada representa um dos hábitos de higiene que é adotado diariamente para a manutenção da saúde. Nessas situações, nessas conversas, também é importante conversar com a criança sobre a importância da economia da água no momento de realizar esses procedimentos de higiene. Então, certamente a criança já adota alguns desses procedimentos, algumas dessas ações, e você pode questioná-la a respeito disso. O que ela já faz para evitar o desperdício de água? E além dos apontamentos da criança, você também pode indicar outras ações que podem ser adotadas, como por exemplo, fechar o registro do chuveiro no momento em que for ensaboar o corpo, ou então fechar a torneira no momento de fazer a escovação dos dentes. Enfim, são algumas ações que podem ser adotadas não só pela criança, mas também pelos demais participantes, pelos demais familiares que estão aí com vocês. Veja, se desejarem ampliar as conversas em torno deste assunto, nós aplicamos um código nesta apresentação que dá acesso a vocês a um conteúdo que vai ampliar as discussões em torno da economia da água. E essas dicas são apresentadas pelo personagem Menino Maluquinho. Então, acessem esse conteúdo com a criança que eu tenho certeza que ela vai se interessar bastante. Bom, depois desses encaminhamentos, dessas brincadeiras e conversas, é chegado o momento de realizar um registro no portfólio. Para esse registro, é necessário que a criança destaque esses 3 cartões que estão disponíveis na página 23 do livro de material de apoio. De um lado há texto e do outro uma ilustração em cada um deles, tá certo? Bom, depois de destacar os cartões, a criança deve ser orientada a dobrar de acordo com a indicação da dobra, que já está aplicada aqui em cada um dos cartões, e depois disso ela deve observar a ilustração e identificar qual objeto, qual elemento de higiene foi retratado aqui no cartão. Logo que ela identifique o item, você pode efetuar a leitura do texto correspondente para ela. E depois de conversar sobre isso, a criança então pode personalizar o cartão colorindo a ilustração à sua maneira, com lápis de cor, giz de cera, canetas hidrográficas. Quando todos os 3 cartões estiverem personalizados pela criança, eles devem ser colados aqui no portfólio. Olha só. Nessa parte central, água para cuidar da saúde, nós temos a ilustração da pia com esta aba que evidencia a pia cheia de água e a pia sem água. Então, a
Aqui na pia sem água, evidenciando que não desperdiçamos água no momento da higiene, a criança deve então efetuar a colagem dos cartões. Então, ela deve passar cola no verso do cartão e colar aqui na borda da ilustração da pia, da forma como ela desejar, tá certo? Então, cada um dos cartõezinhos deve ser colado aqui depois de personalizado por ela, tá certo? Bom, ainda nessa parte, veja, nós temos aqui a ilustração desta torneira com 3 gotas, 3 áreas em forma de gotas, na qual também a criança deve colar algumas imagens. Essas são imagens disponibilizadas na parte dos adesivos aqui no livro de material de apoio. Olha só, logo nas primeiras páginas, aqui na 3, nós vamos ter 6 ilustrações evidenciando os cuidados com a economia da água no momento da higiene pessoal. Então, a criança pode eleger dessas 6 cenas, 3 que ela pretende incorporar no seu portfólio. Então, ela faz o destaque e efetua a colagem nessas áreas apresentadas aqui no portfólio, tá certo? E assim, então, ela personaliza essa parte que evidencia os cuidados com o uso da água e também a importância da higiene pessoal, tá certo? Numa outra ocasião nesta semana, vocês também podem propor esse encaminhamento aqui da página 11 para a criança. Nessa página nós apresentamos 3 fotografias que evidenciam uma cachoeira, um rio e o mar, as ondas do mar. Então, você inicialmente pode propor à criança que se recorde de ocasiões vividas em família em que vocês puderam, então, apreciar um ou todos esses ambientes aqui. A ideia é que a criança se recorde dessas vivências e das sensações vividas por ela aqui nas cachoeiras, em rios ou então no mar, na praia, tá certo? E depois disso, pergunte para a criança quais são os sons possíveis de serem ouvidos em cada um desses ambientes. A criança pode comentar a respeito desses sons e também estabelecer relações entre o barulho provocado pelo movimento da água nesses ambientes, comparados com outros barulhos também produzidos pela água que ela vive, que ela percebe em casa. No momento do banho, como é o barulho do chuveiro, se assemelha com o barulho da cachoeira, por exemplo. Enfim, ela pode estabelecer algumas comparações dessa ordem, tá certo? Depois que ela lembrar, que ela se recordar destes sons, você pode apresentar os áudios que nós aplicamos nessa apresentação. Então, um a um, você apresenta esses 3 áudios de cachoeira, de rio e das ondas do mar, e pede à criança que, ao ouvir o som, indique a qual das imagens ele pode ser relacionado. Assim, a criança vai ter o desafio, portanto, de identificar qual é a fonte sonora. Se aquele som ouvido representam as ondas do mar, ou então o barulho das águas do rio, correndo no rio, ou então das águas que caem da cachoeira, tá certo? E depois disso, depois que ela faça essa associação, você também pode perguntar a respeito do movimento da água. Será que são movimentos rápidos das águas nos rios? Ou será que na cachoeira o movimento é mais rápido? O movimento da água é mais rápido? Como é o movimento que provocam as ondas no mar? Então, converse sobre isso também. Proponha à criança que represente esses movimentos com o próprio corpo. Nessa situação, se houver mais participantes, mais familiares aí em casa, é possível inclusive fazer uma brincadeira. Os participantes, portanto, combinam que tipo de movimento pode ser relacionado às águas do rio, que tipo de movimento pode ser feito para representar as águas da cachoeira e também para representar as águas no mar. Por exemplo, o rio, se porventura vocês combinarem de que tem águas que correm mais lentamente, pode ser representado pelos participantes caminhando lentamente pela sala aí de casa. Agora, se a cachoeira pode ser representada por movimentos um pouco mais rápidos, os participantes podem andar mais rapidamente pela sala. E já as ondas do mar pode ser representada por uma corrida
e finalizado com aquele barulho, com o estrondo da onda, por meio de um salto, de um pulo no próprio lugar, né, onde a criança e os outros participantes estão. Veja, são alguns movimentos para gerar essa associação entre os movimentos da água e o som que esse movimento origina. E isso, então, vai ser vivenciado pela criança nessa situação e por meio dessa brincadeira, tá certo? Realizada essa brincadeira, essa situação, mais um registro pode ser realizado aqui no portfólio. Na mesma área, água para cuidar da saúde, nós temos esses 3 campos, esses 3 espaços de colagem, e são estas imagens aqui da página 23 do livro de material de apoio que devem ser, então, destacadas pela criança e coladas, portanto, nos espaços disponíveis no portfólio. E assim, então, ela representa mais alguns encaminhamentos realizados em torno dessa temática.